Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui reunidos como igreja, habitualmente, como nós fazemos todo domingo pela manhã, para estarmos participando da Escola Bíblica Dominical. Hoje temos uma Escola Bíblica Dominical diferente, Temos aí a oportunidade de recebermos o Dr. Luiz Ovando, que é o nosso deputado federal, E hoje estará trazendo uma palestra para nós sobre política e religião. E nós estamos vivendo um momento assim muito importante, na nossa vida pública, como cidadãos, como brasileiros. Este ano é um ano importante em que nós vamos estar decidindo sobre pessoas que nós estaremos colocando através do voto para estarem exercendo alguma função de liderança política sobre as nossas vidas. Eu vejo que nós precisamos pensar muito seriamente sobre essas questões, porque nunca essas questões relacionadas a ideologias anti e pró-reino de Deus foram tão discutidas como estão sendo discutidas nesse tempo. E eu estava falando com o Dr. Luiz Ovando agora há pouco, que quando o pastor presidente da nossa convenção, o nosso novo pastor presidente da convenção, Ilquias Paim, esteve alguns dias atrás, eu até coloquei para ele, falei: pastor Ilquias, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, um pastor de uma igreja batista, mas o senhor hoje é o líder a nível Brasil de toda a convenção batista. E uma das questões que me preocupa muito é que hoje, nós como pastores, como líderes, quando estamos no exercício da nossa missão, cumprindo a palavra de Deus, nós somos rechaçados, perseguidos até mesmo pelo sistema legal hoje constituído. Por exemplo, um casamento dentro de uma igreja sempre foi o casamento entre um homem e uma mulher. E hoje, se um pastor ele se recusa a casar pessoas do mesmo sexo, ele pode até vir a ser preso, penalizado juridicamente. E eu perguntei para ele: pastor Ilquias, a Convenção Batista, nos seus estatutos, nos seus princípios, ela vai estabelecer alguma coisa a nível jurídico para dar um suporte às igrejas, para que as igrejas possam ter uma segurança nesse sentido? Vai ter uma regra no estatuto da Convenção Batista dizendo: casamento para nós é, como diz a Bíblia, entre homem e mulher, macho e fêmea, conforme as doutrinas da palavra de Deus. Ou nós, individualmente, como cada igreja batista, teremos que tomar as nossas decisões. E eu não tive uma resposta, Eu não tive uma definição sobre esse assunto. Então, são questões que nós precisamos pensar, Então, hoje de manhã aqui, nós estamos aqui reunidos para pensar sobre este assunto, como a igreja, como a fé deve se posicionar. Hoje a igreja, ela está muito diluída. A igreja hoje ela não tem firmeza, em muitos posicionamentos dentro da palavra. E isso, infelizmente, se deve muito também aos líderes, a uma falsa teologia que tem sido disseminada no meio cristão, aonde só se fala que Deus é amor, mas um Deus que é amor no sentido de ser complacente com o erro, de ser complacente com o pecado, e o Deus que também é santidade, que também é justiça, que ordena as coisas, o evangelho que não somente acolhe, mas que transforma a vida daquele que foi acolhido. Esse evangelho hoje também ficando fora de moda, E quem prega esse evangelho está sendo muitas vezes tratado como alguém que é radical, que está sendo, vamos dizer assim, preconceituoso, e não é isso. Nós somos o povo da palavra, Uma das coisas que me orgulha muito de estar no meio batista, o princípio batista central é a Bíblia, é a nossa regra de fé e de prática, E a liberdade de consciência e expressão. São duas situações que caminham juntas. Então, nessa manhã, nós não estamos aqui para fazer campanha política para ninguém, Embora o Dr. Luiz Ovando seja o meu candidato, se eu tiver que votar, sempre estarei votando nele, porque é um homem de Deus, é um homem que tem princípios, é um homem que não só trabalha publicamente pelo povo, mas trabalha pelo reino de Deus. E também não é novidade para ninguém, Pastor, o senhor vai votar em quem para presidente? Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que eu vou votar no Jair Messias Bolsonaro. Esse é o meu posicionamento, é a minha decisão.
cada um é livre para tomar a sua decisão, mas a gente precisa se posicionar, né? Você precisa se posicionar em Deus e saber por que você vai escolher determinada pessoa para assumir determinado cargo político que vai determinar situações sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus netos. Então hoje eu vejo assim que falta de coragem, muitas vezes nas pessoas, de se posicionar. Então eu não tenho dificuldade com isso, né? Eu sempre me posicionei, sempre procurei mostrar qual é a minha visão. Agora eu não vou convencer ninguém a falar, você tem que fazer do jeito que eu faço, você tem que escolher o que eu estou escolhendo, mas eu tenho meus motivos, né, para fazer as minhas escolhas. Então nessa manhã, vamos pensar um pouco sobre essas questões, porque são relevantes, são importantes, né? Então eu quero que nesse momento a gente fique em pé. Em primeiro lugar, vamos orar, vamos colocar diante de Deus esse momento, né? E glória a Deus, está chegando mais gente aí, e nós louvamos ao Senhor pela vida dessa igreja, pela vida dos irmãos. E eu acredito que no ano nós vamos ter esse momento para pensar sobre esse assunto. Talvez seja o único momento que nós, como Igreja Batista Itatiaia, vamos ter para pensar sobre essas questões relacionadas à política e à religião. Talvez seja hoje. Então aproveite esse momento, reflita, né? Reflita sobre essas questões, né? A gente não pode mais cair naquela tentação ou naquela sedução de fazer política com o estômago. Recebe uma cesta básica e vota em mim. Não podemos mais julgar, vamos dizer assim, deixar que as nossas necessidades básicas determinem o rumo, vamos dizer assim, do nosso voto, das nossas escolhas. Tem valores muito maiores em jogo, valores que não se negociam, integridade, princípios, né, valores cristãos. Isso não se negocia, isso não pode ser negociado. Quem nós somos, o que define o nosso caráter, isso não tem preço, irmãos. O que define quem nós somos como pessoa em Cristo Jesus, isso não tem preço, e esses valores não podem ser negociados. Nós somos o povo que defende a família, né? A família no molde bíblico. Nós somos o povo que somos anti-aborto, nós somos o povo que somos anti-droga, nós somos o povo que, irmãos, nós temos que ter posicionamento, e nós precisamos nos posicionar aonde? Na palavra de Deus. Então nessa manhã eu quero convidar você primeiro a fechar os seus olhos. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades constituídas, está lá na carta de Paulo a Timóteo, né, que nós devemos orar pelas autoridades, para que nós tenhamos uma vida honesta e tranquila, né, diante do Senhor. Lá em Romanos 13 diz: sujeitar-vos a toda autoridade, porque não há autoridade constituída que não seja constituída por Deus. Então todos nós temos essa obrigação de fé e de obediência à palavra. Então